Olá, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão passando esse período de reclusão? Bom, vamos retomar nossos estudos. Para isso é necessário que vocês se organizem dentro do seu horário diário, que vocês criam um cronograma para acompanhar todo o material que os professores estão postando e todo dia, né, diariamente vocês entram nesse portal do Plural, verificam as aulas, as postagens e se programem para realmente efetuarem todas as orientações e realizarem todas as atividades que foram colocadas ali. É importantíssimo nesse momento você criar uma rotina, ok? Uma rotina de estudos, como se você estivesse na escola realmente. A única diferença é que você não vai acordar 7 horas da manhã, você pode acordar um pouco mais tarde, mas é necessário você fazer essa rotina, ok? Bom, vamos trabalhar com conteúdo novo. Nós estávamos trabalhando com a classificação das substâncias, né? Então primeiro classificamos substâncias puras e depois as misturas. Dentro da substância pura a gente trabalhou com substância simples e composta. Então exemplos: O2, substância simples, átomos iguais. H2O, substância composta, átomos diferentes. Aí vimos depois o que é uma mistura. Então a mistura é sempre quando você tiver moléculas diferentes juntas. Agora a gente vai classificar essas misturas, ok? Então eu coloquei aqui para vocês, novamente, alguns conceitos. Vou retomar principalmente o conceito da mistura. Então vamos ver. Mistura é sempre que você tiver duas substâncias químicas diferentes juntas, ou seja, duas ou mais fórmulas, duas ou mais moléculas diferentes juntas, tá? Consequentemente, alguns exemplos. Pólvora é mistura porque tem carvão, enxofre e salitre. Copo de leite é mistura porque tem o copo e tem o leite. Claro que não! É mistura porque tem leite, tem água, gordura, açúcar, proteína, vitamina, ok? Água e açúcar, tem a água e o açúcar. Óleo e água, tem o óleo e tem a água. Granito tem três componentes, três fases, né? Três substâncias: o quartzo, a mica e o feldspato. Toda mistura gasosa, né? Ela é incolor, no caso aqui, vai ter nitrogênio, oxigênio e depois metano e gás hélio, ok? Muito bem. Para a gente classificar as misturas, nós temos que, primeira coisa, analisar o que é uma fase. Então tudo aquilo que você visualizar separadamente, tudo aquilo que você perceber separadamente a olho nu, nós classificamos como sendo uma fase, ok? E o que é um componente? Componentes são todas as substâncias que formam a mistura. Então, por exemplo, se eu pegar água e óleo, você tem dois componentes e você enxerga separadamente a água do óleo, duas fases. Vamos supor que eu pegue uma mistura gasosa de gás oxigênio e gás nitrogênio. Você tem dois componentes, nitrogênio e oxigênio, mas a fase é uma só, porque eu não vejo os gases separados, ok? Muito bem. Pensando nas fases, eu classifico as misturas em dois tipos. Primeiro, mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, ou seja, é toda mistura monofásica, ok? Então, exemplo: água e sal dissolvido, eu não visualizo as duas substâncias separadas. Água e álcool, eu não vejo a água separada do álcool. Toda mistura gasosa é sempre uma mistura homogênea, não importa se os gases tiverem colorações diferentes, eu vou enxergar a cor final, mistura das cores iniciais, ok? Eu não sei porque... desculpa. E agora você tem ali o único exemplo de misturas homogêneas no estado sólido, são as ligas metálicas. O único exemplo de mistura homogênea no estado sólido são as ligas metálicas. Então, exemplo: o aço é uma mistura porque tem ferro e carbono. O amálgama dentário é uma mistura porque tem prata, zinco, mercúrio, cobre. Latão é uma mistura de cobre e de zinco. Ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, prata e cobre, ok? E assim por diante. Então guarde isso. O único exemplo de mistura homogênea sólida são as ligas metálicas. Se eu tiver dois sólidos juntos e não formar uma liga, não é homogênea. Mistura heterogênea é aquela mistura que vai ter mais de uma fase. Nós chamamos de polifásicas, ok? Então exemplo: trifásica
serragem, água e areia. Bifásica, óleo e água. Trifásica, é o granito, quartzo, mica e feldspato. Copo com leite, heterogêneo porque o leite tem a fase de gordura e a gordura não se solubiliza na fase aquosa. Então eu vejo gotículas de gordura no leite. Você não está acostumado a isso porque o leite que você compra é um leite desnatado, ok? Então não tem a parte de gordura, por isso. Muito bem. Pólvora, carvão, enxofre e salitre, ok? O carvão é a parte preta, o enxofre é a parte amarela e o salitre é a parte branca, tá? Toda vez que eu tiver um sistema fechado, você não pode esquecer disso, eu preciso olhar para a fase aquosa. Eu tenho que considerar a fase aquosa como uma fase das misturas, ok? Então aqui eu tenho a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Eu falei aquosa, desculpa, gasosa. Retomando, sistema fechado, fase gasosa eu tenho que verificar. Sólido, líquido e gás. Está fechado, então tem gás preso aqui. Não se esqueça disso. Sistema é algo maior do que mistura. Então, por exemplo, posso ter um sistema homogêneo. Sistema homogêneo, exemplo, água pura. Tem uma fase só, mas não é mistura. Sistema homogêneo, exemplo, água e sal. Tem uma fase só e é mistura. Sistema heterogêneo, eu posso ter água pura, por exemplo, água e gelo. Tem duas fases, é heterogêneo, mas não é mistura. Sistema heterogêneo, mistura heterogênea, água e óleo. Então, o sistema é maior. Eu posso ter um sistema puro homogêneo, um sistema puro heterogêneo, um sistema mistura homogênea, um sistema mistura heterogêneo. Ok? Muito bem. Aqui é para a gente classificar. Então eu tenho aqui, primeiro eu vou ver se é puro ou se é mistura, tá? Então aqui eu tenho, esse conjunto é igual a esse, então isso aqui é puro. Esse conjunto é igual a esse, então é puro. Esse conjunto é igual a esse, que é igual a esse, puro. Esse conjunto é diferente desse, que é diferente desse, então isso aqui é mistura, ok? Se for puro eu falo se é simples ou composto. Então esse cara aqui é puro, átomos iguais, simples. Esse cara aqui é puro, átomos diferentes, simples, composto. Esse cara aqui é puro, átomos diferentes, composto. E aqui é uma mistura, tá? Então, tá aí a diferença. Não confunda mistura com composto. Veja que na mistura eu tenho pelo menos duas moléculas distintas. E o composto eu tenho uma molécula só, são iguais, o que muda são os átomos. Ok? Ok. Vamos seguir. Exercícios. É para você classificar o número de componentes e o número de fases. Então vamos lá. Água pura, componente, um só. Fase, uma só. Puro e homogêneo. Sal de cozinha puro, é puro e tem uma fase só. Então um componente e uma fase. Água e água. Ué, água e água é puro, mas tem duas fases, né? Então um componente com duas fases. Água e sal, está dissolvido, não está? Então é mistura e uma fase só. Então, número de componentes 2, a água e o sal. Número de fases 1, você não vê separado. Água, sal dissolvido e sal não dissolvido. Eu vejo a água e vejo o sal, né? Então ele é uma mistura, mas é heterogêneo. Então vai ter dois componentes, a água e o sal, e vai ter duas fases, a líquida e a sólida. Água, gelo, sal dissolvido e sal não dissolvido. Então eu estou enxergando aqui água líquida, água sólida e o sal. Então eu tenho uma mistura e ela é heterogênea. Quantos componentes tem? O componente água e o componente sal, dois componentes. Quantas fases? A sólida da água, a líquida da água e a sólida do sal, três fases. Ok? Indique a alternativa que apresenta apenas mistura homo. Mistura homogênea e solução é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Toda mistura homogênea é uma solução. Então a primeira, ferro em pó, enxofre em pó. É liga metálica? Não, então é heterogêneo. Açúcar dissolvido em água, esse é homogêneo. Então aqui é hétero e aqui é homo.
Areia é uma mistura homogênea. Você pode considerar areia, dependendo do exercício, como sendo pura, tá? Terra e água, você vai ver separado. Então aqui é homo, aqui é hétero. Ar filtrado, uma fase só, mistura gasosa, sem sólidos. Sal dissolvido em água, uma fase só. Homo e homo. Chá filtrado, uma fase só. Arroz com feijão, duas fases. Óleo e vinagre, uma fase só. Ah não, aqui ele considerou duas, verdade, verdade. O vinagre é uma mistura de água e ácido acético, tá? Por isso que tem duas fases. O óleo não se dissolve na água, então é heterogêneo. E água potável, homogêneo. Ele quer apenas misturas homogêneas, então a alternativa C. Densidade é a grandeza que indica a massa existente em um certo volume de um corpo. Por exemplo, a água líquida tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa que cada centímetro cúbico de água tem massa igual a 1 grama. Você tá aí acordado? Presta atenção aqui, ó. Agora considere uma colher contendo 10 centímetros cúbicos de óleo. Uma balança mostrou que a massa desse óleo, 8 gramas. Qual é a densidade? Bom, você vai aplicar massa sobre volume. Massa é 8, o volume é 10, 8 por 10, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Cuidado com as unidades. Dá para resolver por regra de 3. Eu sei que 10 centímetros cúbicos tem 8 gramas. Eu quero saber em 1 grama, x. Multiplica em cruz, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ok? É uma mistura de água e óleo, líquidos não miscíveis que não se misturam. Quantas fases tem? Ué, duas, né? Não se mistura. Qual fase ficará no fundo do recipiente da mistura? Ó, ele está dizendo que a água tem densidade 1 e o óleo tem densidade 0,8. Então, o mais denso embaixo que é a água, o menos denso em cima que é o óleo. Portanto, vai ficar embaixo a água, que é a mais densa. Ótimo. A ilustração abaixo representa um frasco de dois líquidos homogêneos A e B, não miscíveis. O A não se mistura com o B. Número de componentes do A: 2, água e açúcar. Número de componentes do B: 2, tetacloreto de carbono e iodo. Número de fases no A: uma só, estão misturados. Número de fases no B: uma só, estão misturados. Ok? Responda com base nas informações. A mistura de A mais B é uma solução bifásica. Nessa mistura, a fase A é a mais densa. Caso a afirmação tenha erros, como seria a correta? Cara, a A está em cima, ela é a menos densa. A B está embaixo, é a mais densa. Está aí o erro, né? A figura mostra duas fases e a A é a menos densa porque flutua na B. Ok? Um cubo de ferro maciço com volume de 2 centímetros cúbicos tem massa de 16 gramas. Uma pessoa construiu dois experimentos: adição direta do cubo de ferro num becker cheio de água, transformação da massa do cubo em uma esfera oca e sem orifícios de volume 100 centímetros cúbicos. Era 2 centímetros cúbicos, passou a ser 100. E depois, colocação da esfera em um balde cheio de água. Água e ferro formam quantas fases? Cara, duas, né? Vai ficar o ferro ou flutuando ou afundando, geralmente ele vai afundar, e a fase líquida. Beleza. O objeto de ferro afunda ou flutua em cada experimento? Bom, vamos pensar primeiro na densidade, ok? Vamos pegar o cubo de ferro. O cubo de ferro maciço, está aqui, ó. Volume 2, massa 16 gramas. Vamos dividir então. 16 por 2 vai dar 8 gramas por centímetro cúbico. Eu sei que a água tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Estou colocando um cubo de 8 gramas por centímetro cúbico. Esse cubo vai afundar, sem dúvida nenhuma. Agora vamos pegar o outro objeto, que é a esfera. Então, a bola de ferro, a esfera de ferro, ela tem massa, continua sendo 16, só que o volume agora tem 100 centímetros cúbicos. Vou dividir a massa pelo volume. Vai dar 0,16 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é 1, a da esfera, da bola, é 0,16.
vai flutuar, né? Sem dúvida. Ok? Menos denso, vai flutuar. Queridos, exercícios da aula vai estar lá no teu capítulo 1, ok? Tarefa mínima 61, 63. Da aula 12, 64, 66. E depois, se você quiser passar numa boa faculdade, eu disse para você que quer passar numa boa faculdade apenas. Faça aí a tarefa complementar das aulas 11 e 12. Estão aqui os exercícios, ok? Queridos, feliz estudo. Estou sim com saudade, logo estaremos de volta. E aí nós podemos, né, viver aquele ambiente super agradável da sala de aula, ok? Meus queridos, beijão no coração de vocês, bons estudos e espero revê-los muito em breve. Abraço, beijão para vocês. Fiquem com Deus.